Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 até o 4. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Pai, Criador do céu e da terra, retornamos, Senhor, à Tua presença com muita alegria, Pai, para refletir na Tua palavra e buscar, Senhor, do Teu Espírito Santo através da oração. Queremos beber, Senhor, da Tua unção nesse dia, Senhor. Então nos abençoe, Pai, por amor da Tua palavra, do Teu santo nome. Sentimos uma sede, Pai. Queremos, meu Deus, mais e mais do Senhor. Pela Tua palavra, Deus, eu oro te pedindo mais do Teu poder, da Tua unção, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos dá o Teu Espírito por medida. Então, Senhor da glória, Deus Criador dos céus e da terra, o abençoe a todos, Senhor, que recebe essa oração, que recebe essa palavra. Que o Senhor nos dê direção, Pai. Que o Senhor mais uma vez confirma, meu Deus, essa obra, pois eu entrego em Tuas mãos, juntamente com as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados. Estamos de volta, canal Orações e Conselhos. Estamos meditando e estamos orando e estamos fortalecendo a nossa alma, alimentando ela com a palavra de Deus todos os dias. E eu peço a Deus que Deus abençoe a tua casa, que a tua casa seja iluminada, cheia de paz, cheia de alegria, que o Espírito Santo de Deus possa estar contigo aonde você estiver. Olha, nós vamos continuar a nossa meditação e eu te peço, coloca aquele copo com água. Não baixe a guarda, espiritualmente falando, não baixe a guarda. Coloque o seu copo com água, que é para você exercer a sua fé. Use a sua fé todos os dias. Você vai receber essa unção através dessa água para a tua cura, para a renovação das tuas forças. Se você não está doente, simplesmente peça a Deus: Senhor, renova minha mente, renova minhas forças, meu ânimo. Se você está enfermo, você pode beber essa água determinando a sua cura, tá bom? Também eu te peço que você possa compartilhar essa mensagem com pelo menos uma pessoa. E o seu comentário, que para mim é muito importante, e principalmente se você tiver algum testemunho. Então a palavra de hoje, meus amados, eu trago para você nessa mensagem. Ela é muito forte. Aqui a gente começa a entrar a respeito do batismo. Só que hoje eu não vou falar do batismo, isso vai ficar mais para frente um pouco. Mas eu quero falar a respeito do teu chamado. Sim, o teu chamado. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados e muitas vezes não dão valor ao seu chamado. Desde já eu te pergunto, você tem dado valor ao seu chamado? O chamado que Deus te fez para você servir a Ele? Olha, no mundo secular, quando nós trabalhamos para alguém, nós estamos sendo servos de alguém, e muitas vezes passamos por humilhações, por vergonhas. Você é chamado o quê? É um empregado. Mas quando se fala em servir a Deus, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos, isso se chama honra. Isso se chama lugar de honra. Você poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é muita honra para nós podermos prestar um serviço para aquele que tem tudo, que pode tudo, que sabe de tudo, e a gente poder ter a honra de servir a Ele. Que coisa boa! Mas porém muitas pessoas ainda não aprenderam a dar valor a essa honra tão grande que recebe.
E eu quero trazer esse entendimento para você através do próprio exemplo aqui do João Batista. João Batista, ele era filho de um sacerdote que se chamava Zacarias, e a sua mãe, ela se chamava Isabel. A palavra de Deus diz que os dois serviam a Deus. Eles eram justos perante Deus e viviam de uma forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, porém, a Isabel, a mãe de João Batista, ela era estéril. Então, João Batista já é fruto de um milagre, meus amados. João Batista já é fruto de um milagre. Nada é à toa. Sabe aquelas crianças que têm complicação durante o parto? Muitas vezes o médico já vai desenganando. O médico já começa dizendo, olha, sua gravidez é de risco. Meus amados, tudo isso acontece geralmente porque essa criança, desde o ventre da mãe, ela já tem um chamado muito forte. E o adversário, Satanás, ele está tentando impedir o nascimento dessa criança. Porque ele sabe que quando essa criança crescer, desenvolver, ela vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Muitas pessoas, quando seu filho, a sua filha nasce, que passou por uma complicação muito grande no parto, eles costumam colocar o nome da criança como Vitória, Maria Vitória e assim por diante. É uma homenagem porque ela venceu aquele período do parto, aquela complicação tão grande. Mas mesmo assim a maioria não aproveita, porque não entende que é um chamado de Deus na sua vida e que o inimigo estava tentando impedir que ela viesse ao mundo. Assim como o João Batista. A primeira barreira para ser vencida foi a cura da sua mãe, que já era avançada de idade e ela era estéril. Mas o Senhor Deus concedeu o milagre e ele veio ao mundo. Meus amados, João Batista, ele assumiu a missão dele que foi dada por Deus de preparar o caminho do Senhor Jesus. Olha, João pregava, e ele pregava a respeito do arrependimento dos pecados e o batismo para a salvação da alma. E sabe como é que ele pregava? Ele dizia assim: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista pregava que se arrependessem, que fossem batizados, e pregava anunciando: após mim virá outro que é mais forte do que eu. Toda a missão de João era preparar o povo para que quando Jesus Cristo viesse, quando Jesus começasse a pregar, aquelas pessoas elas já tivessem um interesse na salvação, no reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, já havia um povo para o seguir e já estava pronto. E essa honra foi dada a João Batista. E muitas pessoas ficam se perguntando assim: e qual o meu chamado? E como eu vou saber qual é o meu chamado? Meus amados, eu digo a você, não esteja preocupado com isso. Não se preocupe. Muitas pessoas, elas têm vivido um tormento na mente, principalmente os evangélicos, por falta de entendimento. Olha o que é que acontece. Muitas vezes a pessoa passa a participar de uma igreja e vem alguém e supostamente revela: você tem um chamado para ser pastor, você tem um chamado para ser levita. Mas só que aquela pessoa muitas vezes não estava preparada ou nem era o seu chamado realmente. Aí aquela pessoa acaba se afastando da igreja, muitas vezes até por conta da pressão que foi colocada. E aí depois que aquela pessoa se afasta, agora as pessoas começam a ameaçar ela. Olha, você vai sofrer, você vai pagar o preço porque você está fugindo do seu chamado.
Muitas vezes aquela pessoa ela cai em um problema, em uma depressão, em uma enfermidade. As coisas começam a ficar amarradas para ela e as ameaças aumentam. Infelizmente, isso é algo que acontece no meio evangélico. Essa falta de entendimento, essa falta de sabedoria, e eles ficam ameaçando. Você está sofrendo porque está fugindo do seu chamado. Era para você estar no altar, mas você não está no altar e Deus está pesando a mão sobre a sua vida. É assim que muitos falam. Deus está pesando a mão sobre você porque fugiu do seu chamado. Meus amados, muitas vezes a pessoa acabou de chegar na igreja, tem 30 dias frequentando, 2 meses. Tem pessoas que já querem colocar a pessoa imediatamente no altar. Não é assim. A pessoa, quando chega na igreja, ela precisa passar em primeiro lugar por um processo de libertação. Todos nós, quando viemos do mundo para poder seguir a Jesus Cristo, passamos por um processo de libertação, de purificação pela palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que tem recebido. Então a palavra de Deus, ela vai nos lavando, nos purificando, vai moldando a nossa natureza. Muitas pessoas estão debaixo de maldição quando passam a seguir o evangelho e precisa quebrar essas maldições. Muitas pessoas, elas têm pecados encobertos que precisam ser confessados, precisa vomitar aqueles pecados. Muitas pessoas estão debaixo de obras de macumba que precisam ser quebradas. E o principal, ninguém pode meter a mão no arado sem ser batizado primeiro com o Espírito Santo de Deus. E infelizmente, eu sei que acontece muito de pessoas que chegam na igreja e muitas vezes as pessoas que estão à frente da igreja, por um interesse, por um apego, por uma amizade, às vezes colocam a pessoa à frente, colocam a pessoa até no altar, sem aquela pessoa estar preparada, e inventam uma desculpa de que é o chamado de Deus. E engraçado, né? Todo mundo sabe qual é o chamado da pessoa, Deus fala com todo mundo, só não fala com a própria pessoa. Eu não vejo João Batista confuso, eu não vejo João Batista com medo do seu chamado. Pelo contrário, foi um dos profetas mais ousados que a Bíblia Sagrada demonstra. Ele não tinha medo, não tinha receio e não tinha insegurança nenhuma naquilo que ele fazia. Então muitas vezes a pessoa ela recebe uma pressão muito grande porque outras pessoas estão interessadas nela. E ela acaba fazendo algo fora da sua vontade. E ela não suporta, porque ela, na verdade, ela está querendo cumprir um chamado pela vontade dos outros, mas não é o chamado de Deus. Então eu quero deixar esse alerta para você. Muito cuidado com essas ameaças, essa pressão psicológica. Uma coisa eu te digo, quem nos capacita é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que João Batista, ele já veio cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da sua mãe. Tudo que João Batista fez, ele fez guiado pelo Espírito Santo. Não foi à toa, não foi de qualquer forma, não foi porque alguém mandou ele fazer. Quando você tem um chamado de Deus, esse chamado, ele vai aflorar naturalmente na sua vida. É de forma natural que o próprio Deus, ele vai te capacitar e você vai se encaixar na área que Deus te chamou. Pode ficar tranquilo e despreocupado. O que eu te aconselho, para você entender qual é o seu chamado, seja sincero com Deus e seja dedicado em servir ao Senhor. Então, de uma forma natural, a área que Deus te chamou, o local que Deus quer te colocar, você vai chegar lá, sem pressão, sem obrigação, e de uma forma natural, Deus vai te usar e você vai cumprir a missão que Deus te deu, assim como João Batista cumpriu a dele, assim como eu estou lutando para cumprir a minha aqui. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, eu peço ao Senhor, Pai, libertação, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que estão oprimidas, sobrecarregadas. Pessoas, meu Deus, que têm muito a fazer na Tua obra, no Teu reino. Mas talvez ainda, Senhor, não conseguiram se libertar. Mas eu te peço, Senhor,
vai quebrando a força, meu Deus, de todo jugo do inimigo, todo jugo de Satanás que houver sobre a vida dessa pessoa. Eu repreendo e determino seja quebrado agora toda prisão espiritual, toda prisão de maldição que foi herdada de família, de pai, de mãe, toda opressão, meu Deus, que está sobre a vida, sobre a mente dessa pessoa, toda tortura psicológica de maus pensamentos, pensamentos negativos, Senhor, que invade a mente dessa pessoa e fica torturando ela. Quebra a força agora, Pai. Meu Deus, aqueles que têm o chamado do Senhor para fazer a tua obra, começa separando desde já. Ó Deus, se é para te servir, então capacita, Senhor. Se é para fazer a tua obra, Pai, dê, meu Deus, a força, dê a saúde, meu Deus. Eu repreendo agora esse peso espiritual, eu repreendo toda maldição, eu repreendo toda angústia, toda aflição e toda seta maligna. Ó Deus, eu te peço, levanta essa pessoa, meu Deus, que está caída. Meu Deus, se essa pessoa está agora deitada no chão, meu Deus, eu repreendo esse mal que está abatendo essa pessoa que está enrolada na cama, meu Deus, sem forças de levantar, para sair, para trabalhar, para se cuidar, para cuidar da família. Eu repreendo toda depressão em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tome posse dessa força agora. Começa a se mover, começa a se erguer, pouco a pouco, passo a passo, mas em nome de Jesus, tome posse. Você não está derrotado. Se você está vivo, creia no poder de Deus. Tome posse disso. Chame por Jesus agora. Chame por Jesus, peça: Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, abençoe a minha casa. Meu Deus, abençoa, Senhor, os meus caminhos. Não aceita essa opressão. Diga assim, ó, está repreendido todo mal. Está repreendido o mau pensamento. Está repreendido todo espírito imundo, todas as entidades. Diga, está repreendido toda macumba, toda bruxaria que sai da minha vida, sai da minha mente, sai dos meus caminhos. Todo mal que tem se levantado, eu determino, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Solta este homem, solta esta mulher, toda amarração, todo embaraço, toda força contrária, todo peso espiritual está repreendido, em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada todo mal e saia dessa vida, saia da mente dessa pessoa agora. Diga comigo, em nome de Jesus, saia todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor Deus fortalece a mente e o coração de cada pessoa, meu Deus, a quem o Senhor chamou. Ó Deus, capacita também, Pai, que essa pessoa seja um vaso escolhido nas tuas mãos, que o ministério dessa pessoa seja lindo, maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor use essa pessoa dentro e fora da igreja, Senhor, em qualquer lugar onde ela estiver, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor, meu Deus, capacita, que o Senhor dê dons, talentos, virtude, em nome de Jesus, que tu ache graça aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Pai, consagramos agora essa água para a cura e para a renovação das forças, Pai. Aquele que estava desanimado, que ele receba ânimo, receba força, receba fé através dessa água. Que Jesus Cristo abençoe, que o Espírito Santo te dê saúde. Em nome de Jesus eu te abençoo, tu, tua casa e a tua família. Amém. Graças a Deus. Fico feliz de você ter acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe. Com a permissão do nosso Senhor Jesus, amanhã nós estaremos de volta. Tchau. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you
I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you, God. That's why I was created, to worship you I live, oh, to worship you I live to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. Worship you. I long to worship you. To worship you. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. You are God, yes, and we worship you. You are God, and we worship you. You are